Olá pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar um exemplo de um segundo elemento de custo, mão de obra direta. Bom, lembrando que a mão de obra direta, junto com outros dois elementos, formam o custo de produção de um produto no método de custeio por absorção. E o que integra o custo da mão de obra direta? Todos os encargos trabalhistas e sociais, como FGTS, férias, 13º, INSS e demais encargos. Considera-se gasto com mão de obra direta o tempo efetivamente despendido no processo de produção e de forma direta, ou seja, apenas o tempo de apontamento em que as pessoas estão interferindo no processo produtivo. Nosso exemplo: em maio, a indústria X fabricou 340 livros e 360 cadernos. Cada livro consome de mod 0,3 horas no departamento de impressão e 0,5 horas no departamento de montagem. Cada caderno consome de mod 0,2 horas no departamento de impressão e 0,3 horas no departamento de montagem. No departamento de impressão, há um funcionário com salário de R$ 15 por hora e no departamento de montagem, 2 funcionários com salários de R$ 18 por hora. Os encargos sociais e trabalhistas correspondem a 90% dos salários. Em maio, teve 5 domingos e um feriado. Nenhum funcionário faltou. A jornada semanal de trabalho é de 44 horas. De acordo com os dados acima, pede-se: calcule as horas disponíveis de cada departamento, o custo hora, seus tempos produtivos e improdutivos e seus respectivos custos. Calcule o custo unitário de mod para cada produto produzido. Então, no primeiro momento, o importante é organizar esses dados do exercício para que facilite o cálculo e resolução. Então, eu separei os dois produtos, suas quantidades respectivas que são produzidas e os tempos de produção em horas para se fabricar cada unidade de cada produto em cada um dos departamentos. Também coloquei o salário hora de cada departamento e o número de funcionários correspondentes em cada um. No segundo momento, com base nos dados do enunciado do nosso exercício, eu calculei os dias trabalhados no mês. Como é o mês de maio, que tem 31 dias, menos os domingos, menos o feriado, os funcionários trabalharam 25 dias no mês. Como eles trabalham de segunda a sábado, totalizando 44 horas semanais, eles trabalham em média 7,33 horas por dia. Então, com base nesses dados de dias trabalhados e hora média por dia, é possível nós calcularmos as horas totais disponíveis de cada departamento e também os custos totais de mão de obra de cada um desses departamentos. Como que nós chegamos nessas horas totais disponíveis? Nós então multiplicamos a hora média trabalhada por dia vezes os dias trabalhados vezes o número de funcionários. Chegamos nas horas totais disponíveis. Pegamos essas horas totais disponíveis, multiplicamos pelo salário hora desse departamento, nesse caso, R$ 15. Chegamos num valor de 2.570, que é o valor total de salários do departamento de impressão. Multiplicando por 90%, que é o valor dos encargos, nós chegamos num custo total de mão de obra de R$ 5.225. Dividindo, então, esses 5.225 pelas horas totais disponíveis, nós chegamos num custo hora de R$ 28,50. Essa última coluna, ela representa um total, somando os valores de salários, encargos e custo total de mão de obra dos dois departamentos. Em seguida, é possível calcular as horas totais produtivas e o respectivo custo de cada departamento. Também com base no enunciado do exercício, nós sabemos o tempo unitário de produção de cada produto em cada departamento. Novamente, eu trouxe a quantidade de produtos produzidos de cada produto, o tempo unitário de produção de cada um em cada um dos departamentos. Então, eu tenho aqui uma coluna do departamento de impressão, uma coluna para o departamento de montagem, para calcular esses tempos totais
e seus respectivos custos. Então, o departamento de impressão. Tempo unitário para se fabricar um livro, 0,3 horas, vezes a quantidade total produzida no mês de maio, esse produto leva um tempo total de 102 horas, que multiplicado pelo custo hora de R$ 28,50, nós chegamos num custo de mão de obra de R$ 2.907, utilizados no departamento de impressão para se produzir os 340 livros. O mesmo é feito no departamento de montagem. Multiplicamos o tempo unitário que se leva para montar um livro, multiplicamos pela quantidade produzida no período, temos um total de tempo de produção de 170 horas neste departamento, que multiplicado pelo seu custo hora, que é de R$ 34,20, chegamos no custo total de mão de obra no departamento de montagem para se montar os 340 livros. O mesmo é feito para o produto caderno. Com isso, nós chegamos no tempo total de horas produtivas no departamento de impressão de 174 horas, a um custo total de R$ 4.959, e um tempo total de horas produtivas no departamento de montagem, correspondendo a um valor total de R$ 9.517,60. Com isso, já é possível nós calcularmos as horas improdutivas, que é aquele tempo em que os funcionários não estão trabalhando diretamente na produção do produto. Essas horas improdutivas também possuem um custo. E como que nós achamos essas horas? Basta nós pegarmos as horas disponíveis de cada departamento, menos as horas apontadas, que são as horas produtivas, nós chegamos a essas horas improdutivas, que multiplicado pelo custo hora de cada departamento, nós chegamos no custo desse tempo improdutivo, que nós chamamos de mão de obra indireta. Bom, e para a gente chegar então no custo unitário de mão de obra direta para cada produto produzido. Então, novamente, nós separamos aqui em colunas os dados do departamento de impressão e do departamento de montagem. Sabemos já o tempo unitário de cada produto que foi dado no enunciado do exercício. Calculamos o custo hora. Então, multiplicando tempo unitário de produção vezes o custo hora do departamento, nós chegamos no custo da mão de obra no departamento de impressão de R$ 8,55. Já no departamento de montagem, esse livro ele leva 0,5 horas para ser montado, a um custo da hora de R$ 34,20. Então, R$ 34,20 vezes 0,5, chegamos no custo de mão de obra para se montar um livro no valor de R$ 17,10. Então, somando o custo de mão de obra aplicado no departamento de montagem mais o custo de mão de obra aplicado no departamento de impressão, chegamos ao custo total de mão de obra direta por unidade produzida do livro, correspondendo a R$ 25,65. E por fim, nós temos aqui a contabilização dessa mão de obra direta. Bom, primeiramente nós contabilizamos os salários na demonstração de resultado, e, como contrapartida, salários a pagar no passivo circulante. Esse valor de 9.350 corresponde aos dois departamentos juntos. Contabilizamos separadamente os encargos sociais na demonstração de resultado contra passivo circulante, também somando os encargos sociais dos dois departamentos. Vale ressaltar aqui que estamos simplificando a contabilização da folha de pagamento, pois o objetivo do exercício é calcular a mão de obra direta e como se transfere essa mão de obra direta para os produtos que estão sendo produzidos. Continuando, contabilizamos agora a transferência desses salários e encargos para os custos de produção, para os custos de mão de obra direta e mão de obra indireta. Lembrando que essas contas, salários e encargos, elas são contas transitórias aqui na demonstração de resultado, em que seus respectivos valores agora serão distribuídos como mão de obra direta e mão de obra indireta
de acordo com os cálculos efetuados nas planilhas anteriores, reconhecidas também na demonstração de resultado, também em conta transitória, os respectivos valores que calculamos nas planilhas atrás. Depois, feito isso, transferimos essa mão de obra direta, que contabilizamos aqui nessa conta transitória, e transferimos os seus valores para as respectivas contas de estoque de produtos em processo de cada produto, classificadas lá no ativo circulante, e esses valores nós também apuramos na planilha anterior para achar esse custo de mão de obra direta aplicada em cada produto. Já a contabilização da transferência da mão de obra indireta para estoque de produtos em processo de cada produto não é possível de se fazer nesse momento, pois mão de obra direta é um custo indireto de fabricação. Ele acaba se tornando um CIF, em que é necessário algum critério de rateio para distribuir esses custos aos produtos. Isso vai ser conteúdo dos próximos vídeos.